Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar início agora à apresentação do nosso seminário, onde a nossa equipe ficou com o tema Ecologia de Paisagem, Conceitos e Aplicações Potenciais no Brasil. E a nossa equipe é composta pela Camila Maria do Nascimento, Lívia Damasceno de Oliveira, que no caso sou eu, Lucas Carvalho Rodrigues, Rosivane Fialho Souza e Virna Kerman Mendes. Conceituando. O que é a ecologia de paisagem? Bom, a ecologia de paisagem é uma nova área de conhecimento dentro da ecologia. Ela é marcada pela existência de duas principais abordagens. Uma mais geográfica, que privilegia o estudo da influência do homem sobre a paisagem e a gestão do território, e outra mais ecológica, que vai enfatizar a importância do contexto espacial sobre os processos ecológicos e a importância dessas relações em termos de conservação biológica. Além disso, a ecologia de paisagem ela tem um papel importante nas tomadas de decisões sobre as áreas que vão ser priorizadas em conservação e restauração. Essa ciência ela procura entender como os processos ecológicos eles são influenciados, pelos padrões da paisagem composta por mosaicos heterogêneos, estudando as maneiras como as espécies se concentram, se dispersam e se interagem nessa escala. Como surgiu o termo ecologia de paisagem? Bom, a primeira modificação conceitual veio do alemão Karl Troll, que em 1939 criou o termo ecologia da paisagem, que um tempo depois ele chamou de geoecologia. Ele descreveu a ecologia de paisagem como uma entidade espacial e visual total do espaço onde o ser humano vive, integrando geosfera, biosfera e noosfera. E o homem nessa imagem é o considerado pai da ecologia de paisagens, o Karl Troll. Por causa do Karl Troll, mas também muito influenciada por quem foi trabalhando na ecologia de paisagens, a ecologia de paisagens tem basicamente duas origens. Uma mais fundamentada nas ciências biológicas, particularmente mais comum na América do Norte, e existem algumas escolas da Europa, onde a ecologia de paisagens é mais centrada na ecologia, e também é a que predomina no Brasil. E existe também uma outra linha de ecologia de paisagens, que inclusive ela é mais antiga e tem um pé, digamos assim, mais na geografia. Ela é predominante na Europa, mas também tem em partes na América Latina. A ecologia de paisagens, ela desenvolve competências de ciências biofísicas e socioeconômicas para explorar questões de pesquisa básica e aplicada sobre ecologia, conservação, gerenciamento, design, planejamento e sustentabilidade de paisagens como sistemas humanos e ambientais acoplados. Os estudos de ecologia de paisagem, eles são caracterizados por métodos espacialmente explícitos, onde atributos espaciais e arranjos de elementos paisagísticos, eles são diretamente analisados e relacionados a processos ecológicos. Aí você pode se perguntar, mas com que os ecologistas de paisagem trabalham? Bom, eles estudam ambientes puramente naturais e puramente construídos e exploram a ponte entre os dois. Eles se interessam em tópicos como a forma que as populações nativas formam as florestas, como a coberta das árvores influencia a temperatura nas cidades, como as pessoas respondem às paisagens cultivadas, como a agricultura afeta o meio ambiente e assim por diante. Eles podem estudar uma paisagem tão pequena como um quintal ou tão grande como uma extensa região geográfica. Bom, Bastian colocou em 2001 que a ecologia de paisagem hoje parece ser um amplo espectro de visões, teorias e metodologias. E ele ainda coloca muito claramente que a ecologia da paisagem ela não é unificada, não é algo conciso. Na verdade, existem várias vertentes dentro da ecologia de paisagens. Boa tarde, eu me chamo Lucas Rodrigues e eu vou falar um pouquinho sobre a importância da ecologia de paisagem. Então, qual a importância da ecologia de paisagem? Estudar a paisagem para identificar quais as ações prioritárias
para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável das comunidades humanas. O estudo em ecologia de paisagem permite que sejam integradas diferentes abordagens relacionadas às análises ambientais. Então, as escalas de trabalho utilizadas são bem variáveis, possibilitando unir diferentes ramos da ciência, especificamente geografia e biologia. A ecologia de paisagem nos orienta na construção deste caminho, né? No caso desse estudo. Ela ainda se desponta como um conhecimento emergente, alguns a chamam de ciência, outros de disciplina. O fato é que ela traz uma série de questionamentos, teorias e ferramentas para se compreender a estrutura e a dinâmica da paisagem em diversas escalas temporais e espaciais. Nessa abordagem espacial de análise, são utilizadas imagens de satélites, fotografias aéreas, geoprocessamento e GPS. Aqui nós temos um exemplo bem notório, né, dessa tecnologia utilizada. Esse arcabouço técnico e teórico traz subsídios tanto para o estudo das interpretações do homem com o seu ambiente, quanto para compreender os processos ecológicos. A ecologia de paisagem vem promovendo uma mudança de paradigmas nos estudos sobre a fragmentação e a conservação de espécies e ecossistemas. Na era que nós vivemos, né, isso é algo muito importante, porque assim a gente consegue prever, entre aspas, o que pode, no caso da espécie, né, entrar em extinção ou não, e daí a partir dessa análise a gente pode tentar interromper esse processo negativo, né? Pois permite a integração da heterogeneidade espacial e do conceito de escala na análise ecológica, tornando esse trabalho ainda mais aplicado para a resolução de problemas ambientais, como eu já tinha dito antes. Aqui eu peguei duas citações que eu achei bem importantes, que Pickett e Cardenas, 1995. Ecologia de paisagem estuda os efeitos recíprocos dos padrões espaciais e processos ecológicos. Ela promove o desenvolvimento de modelos e teorias de relacionamento espaciais, coleta de novos tipos de dados, nos padrões e dinâmicas espaciais e a investigação de padrões espaciais que raramente são atribuídos à ecologia. E Turney, de 1989, ele fala que a ecologia de paisagem enfatiza as escalas espaciais mais amplas e os efeitos ecológicos dos padrões espaciais dos ecossistemas. Olá, nós vamos falar sobre os aspectos legais do nosso tema. Tem uma frase no artigo 225 que ele fala que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como com uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, assim impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Na Lei 9985, de 18 de julho de 2000, da Constituição Federal, né, que essa Constituição, ela institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né? Ela estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão de unidades de conservação. A conservação da natureza, né? Ela diz que o manejo e o uso humano da natureza vem a compreender a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, restauração e recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício em suas bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo o potencial de satisfazer a necessidade e as aspirações das futuras gerações, garantindo assim a sobrevivência dos seres vivos em geral. Também podemos ver na lei a preservação, né, que é o conjunto de métodos e procedimentos para a proteção das espécies e seus habitats,
e o ecossistema, o uso sustentável, a exploração do ambiente de maneira correta, né, que vai garantir, assim, os recursos ambientais renováveis e os processos ecológicos, mantendo, assim, a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma mais justa, econômica e viável, né? A gente pode ver também no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, proteger, né, as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional, contribuir para a preservação e a restauração da diversidade dos ecossistemas naturais, né? Podemos ver também o projeto promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, proteger paisagens naturais e poucos alterados de notáveis belezas cênicas, proteger recursos hídricos, né? Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados. O Sistema Nacional da Unidade de Conservação é contido pelo conjunto de unidades de conservação. Essas conservações, elas podem ser federais, elas podem ser estaduais, e elas também são municipais. Está disposto nas leis, que engloba tudo isso, tanto a conservação da natureza, quanto a preservação, tanto com o uso sustentável, né? Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza é um processo de desenvolvimento, está na lei. Incentivar as populações locais e as organizações privadas a estabelecer administrações de unidades de conservação dentro do sistema nacional também está na lei, né? Assegurar os casos possíveis de sustentabilidade econômica nas unidades. Então, eu trouxe mais essa lei em si, né? A lei 9.985, de 18 de julho de 2000, porque ela está mais próxima ao nosso tema, né? Sobre a conservação da natureza, sobre a preservação, sobre o uso sustentável. É isso. Boa tarde a todos, eu me chamo Camila Maria, eu darei continuidade à apresentação agora falando sobre as aplicações dos exemplos da ecologia de paisagem. Bom, gente, a ecologia de paisagem ela está relacionada com o planejamento da ocupação territorial, que inclui as paisagens naturais e culturais, bem como no manejo desses recursos naturais e na conservação da diversidade biológica. E como bem sabemos, o homem é o principal agente nas mudanças ocasionadas na Terra. E qualquer esforço de planejamento de nossas paisagens deve incluir a espécie humana, além de buscar entender os padrões espaciais de organização da natureza. E para isso, a ecologia de paisagem ela utiliza imagens por satélite, fotografias aéreas, geoprocessamento, GPS, etc. E aqui, como exemplo, a gente trouxe uma perspectiva esquemática da rede de espaços livres, utilizada na ecologia de paisagem. Dando continuidade, aqui na figura 1, a gente observa as diferentes percepções da escala de paisagem, né? É o mesmo local, só que em fotos diferentes. Isso permite uma mudança na escala de estudo e de local da paisagem, né? Ou seja, as espécies aqui podem ser estudadas de forma separada. Já na figura 2, a gente observa o efeito de borda. Mas o que seria esse efeito de borda? É um conjunto de alterações físicas e bióticas que ocorrem nos ecossistemas devido à abertura de clareiras e ao desmatamento em seu entorno. Nessa figura, a gente observa a diminuição do núcleo central, ó, devido a esse efeito de borda, né? E com isso, a espécie Micteria sp, que é essa daqui, e o Marmosops sp, eles foram extintos, tá? Isso ocorre devido ao aumento do perímetro da borda, dada a maior exposição aos ventos, altas temperaturas, radiação solar e baixa umidade,
além da mudança da interação entre as espécies, né, que é a predação, parasitismo, competição, dispersão de sementes e polinização. E a ecologia de paisagem nos permite visualizar e entender isso. Já aqui na figura 3, a gente observa os serviços ecossistêmicos, né? O que seriam isso? São benefícios que o ser humano obtém dos ecossistemas, como alimento e água, por exemplo. Aqui a gente observa que plantas foram colocadas, né, entre construções de prédios. E aqui em cima tem um espaço verde, como forma de habitação, né? Fazendo essa interação, natureza e homem, como forma de um planejamento ambiental, né? Já na figura 4, são as habitações irregulares do distrito de Brasilândia, né? E fazendo interação, aqui na figura 5, já é o corte esquemático dessa região, de Brasilândia até a Iripurã, passando por Cachoeirinha, né? E se tivesse aqui um projeto de requalificação dessa área, a ecologia de paisagem ela entraria como uma forma de estudo, né? Para ver o que pode ser feito e tal. Continuando, aqui na figura 6, a gente tem a requalificação do Piscinão do Bananal e Rio Guabaçu de Baixo, né? E com a recuperação da mata ciliar ao entorno, tá? Já na figura 7, a gente observa a evolução da ocupação da zona norte de São Paulo. Isso é devido a imagens captadas por satélite. A gente consegue ver, né, o aumento dessa população. Aqui tem um cortezinho, tá, gente? São 2 imagens, na verdade são 4. 2004, 2008, 2012 e 2016. A gente vê como cresceu, ó, a diferença. Cada vez mais vai aumentando a ocupação. Isso a ecologia da paisagem pode nos mostrar, né? E já aqui é um detalhe esquemático do Rio Guabaçu de Baixo, para a melhoria da qualidade das águas, reduzindo a velocidade de escoamento, além de requalificar o espaço social. Já na figura 9, é o antes e depois da requalificação do Rio Guabaçu de Baixo. Esse aqui. Bom, gente, é isso. Olá, meu nome é Virna e eu vou estar dando continuidade ao nosso tema. Eu vou falar sobre os impactos, né, ambientais ocasionados aí na ecologia. Bom, seria, né, esses impactos. À medida em que atividades humanas foram ocupando as mais variadas regiões do planeta, passamos a identificar diferentes peculiaridades entre essas áreas. Ou seja, nada mais ou nada menos, o impacto, né, ambiental é dado a uma modificação causada no meio ambiente devido à ação humana. Toda, né, e qualquer atividade humana causa um impacto no ambiente, podendo ele ser negativo ou positivo. Mas nós conhecemos só as partes negativas do impacto, não conhecemos a parte positiva. Então, os impactos negativos, eles podem ser conhecidos por toda a população, né? Como poluição, destruição do habitat, redução no número de indivíduos e extinção até mesmo das espécies. E como seria esse impacto positivo? Apesar deles serem menos conhecidos, eles se relacionam àquelas atividades que trazem melhoria e recuperação ao meio, como projetos de restauração de áreas que foram impactadas negativamente. A ecologia da paisagem nos orienta na construção desse caminho. Ela ainda se desponta com um conhecimento emergente. Ou seja, o ser humano ele é responsável por desencadear os impactos no meio ambiente, podendo provocar impactos profundos e difíceis de serem contornados. Por isso, né, quando se vai fazer uma atividade no meio ambiente, ele tem que ser avaliado, né, pelo RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, ou pelo
EIA, né, que é o estudo de impacto ambiental, um desses dois, porque eles é que vão dizer se a atividade ela poderá ser ou não realizada nesse ambiente, né? Vão ver se essa atividade vai trazer muitos danos ou não. Eu trouxe para vocês alguns impactos ambientais. O primeiro impacto, ele aconteceu na cidade de Minas Gerais, com um estudo feito pela Universidade Federal, lá mesmo de Minas Gerais. A pesquisa ela foi conduzida pelo biólogo e engenheiro ambiental Matheus Ferreira, que mostrou que fatores socioeconômicos e ambientais influenciaram nas taxas de internação por doenças respiratórias na região. Alterações essas na paisagem geradas pela mineração, como vocês podem ver, né, aí na foto, que impactaram na saúde respiratória das pessoas em uma das maiores províncias mineradoras do mundo, o Quadrilátero Ferreiro, que engloba 22 municípios de Minas Gerais. Outro impacto ambiental foi o marisco, né? Aconteceu na cidade do México. Esses mariscos foram cozidos vivos pela super água aquecida. Outro impacto ambiental foi da Mata Atlântica, né? Onde estavam desmatando e não estavam fazendo a reposição das árvores, causando um impacto ambiental aí no meio, com a destruição, né, de alguns habitats de animais. E a próxima não é um impacto ambiental, mas sim um projeto de lei que foi aprovado. Esse projeto de lei chama-se PL 2159, tem até na Universidade de São Paulo, da USP. Esse projeto de lei ele discrimina os empreendimentos quanto ao licenciamento ambiental e reduz custos e responsabilidades de grandes negócios, o que pode gerar impactos e danos ambientais e sociais. Uma grande conquista aí para o meio ambiente. Por causa dos impactos, eles aprovaram essa lei, 2159. E esse foi mais um trabalho. Obrigado pela atenção. Em breve, nos vemos novamente.